Você está no Gastroped Talks, um canal de educação continuada em gastroenterologia, hepatologia e nutrição pediátricas. Aqui trazemos as informações mais atualizadas e relevantes para médicos e demais profissionais de saúde interessados em aprimorar seus conhecimentos nessas áreas. Nossos episódios são realizados por especialistas que compartilham trabalhos e diretrizes recentemente publicados, além de dividir sua expertise para ajudar a melhorar a qualidade do atendimento aos pacientes. Bom, vamos lá. Então, a cólica do lactente, a gente escolheu para começar, né, a discussão, esse artigo, essa revisão sistemática da prevenção e do tratamento de cólica infantil, um artigo publicado agora em comecinho de 2020, né, nesse periódico aí, que tem um fator de impacto razoável dentro da área da Gastroped, e aqui a gente vou discutir um outro artigo também, que foi publicado recente também nesse mesmo periódico. Bom, eles colocam a cólica do lactente como sendo uma desses problemas de regulação dos lactentes, né? Então, eles estão presentes ali em 1/4 até 1/5 dos pacientes, né? Até um quarto a 1/3, na verdade, dos pacientes, dos lactentes jovens, principalmente, tem sintomas iniciados desde o nascimento, esse grupo todo, né, que envolve as crianças com choro, irritabilidade, regurgitações, eventualmente as cólicas, né, eles começam ao nascimento, tem um pico com 6 semanas de vida e depois essas alterações vão decrescendo, né. Os artigos colocam que isso também aumenta o risco de outras alterações comportamentais futuramente, depois da fase de lactente. Isso não está muito bem provado, né, cientificamente, mas eles associam uma doença funcional com outra doença funcional, né? Isso a gente já sabe muito bem. As cólicas do lactente já têm descrições aí muito antigas, né? Na verdade, elas eram descritas como choro, irritabilidade, sem causa aparente, mas como uma entidade cólica do lactente já tem alguns anos que ela foi descrita, e essa primeira definição das cólicas do lactente na década de 50 é a famosa regra dos 3, né? A regra dos 3 ficou muito famosa e ficou utilizada por muito tempo, até recentemente, né? Nos últimos critérios de Roma 4, essa regra dos 3 foi retirada, mas até então a gente utilizava a regra dos 3, né? Que as crianças que choram por 3 horas por dia, por pelo menos 3 dias na semana, por um período de 3 semanas, em recém-nascidos e lactentes saudáveis, né? Os critérios de Roma 4, a gente sabe da importância desses critérios na faixa etária pediátrica, né? O tanto que a aquisição desses critérios foi revolucionária para os distúrbios do eixo cérebro-intestino, tanto que isso mudou positivamente e facilitou a nossa abordagem diagnóstica, terapêutica. Então, é indiscutível, a gente já fez aqui vários outros encontros, né, sobre doenças funcionais, né, os distúrbios do eixo cérebro-intestino. Então, é inegável a importância desses critérios de Roma, né? Então, as últimas definições pelos critérios de Roma são os sintomas iniciados antes dos 5 meses de idade, do início até o fim dos sintomas, né? Que é aquele choro inconsolável, né? E recorrente, prolongado, sem nenhuma outra causa aparente, que não pode ser resolvido e que não consegue ser prevenido. E sem nenhuma evidência de distúrbio do crescimento, outros sinais de alarme. Essa é a definição atual aí das cólicas do lactente. Ela comete, mais uma vez, até 30% de lactentes, tem o pico em 6 semanas, ou seja, 1 a cada 5 recém-nascidos e lactentes, né, com 6 semanas, principalmente aqui, lactentes, já tem sintomas, né, tem esse diagnóstico de cólicas do lactente. A sua etiologia multifatorial tem fatores ambientais, fatores paternais, fatores da criança, né? E aqui os fatores paternais, né? Tanto materno quanto paterno, né? Eles estão associados com depressão pós-parto, o estresse emocional dessa mudança, né? De vida aí pós o nascimento. Em relação ao próprio lactente, né? O seu próprio temperamento, eles falam que alguns modernistas, entre aspas, aí já colocam que o temperamento da criança já começa a ser moldado aí na fase de lactente jovem, né? Então, pode ter alguma coisa relacionada com o temperamento, com o desenvolvimento neuropsicomotor, com as fases do sensório motor, e mais recentemente, alterações dietéticas, e muito mais recentemente, isso não está no artigo, eu que acrescentei esse último itenzinho, é a associação com a microbiota intestinal, né? A gente sabe que a gente vai discutir aqui uma das formas de
tentar prevenir ou tratar, são os probióticos, e aí embasado na mudança de uma provável a mudança da microbiota intestinal. E o que nos assusta, o que nos preocupa na cólica do lactente são as complicações, né? A gente já vê relatos de estresse emocional, piora da depressão pós-parto, fadiga parental, problemas conjugais, né? Tanto no casal quanto na família como um todo, né? Naquelas crianças que não se resolvem dos sintomas. E o nosso maior medo aqui, né, na faixa etária pediátrica como um todo, mas aqui nos lactentes jovens, é a associação dos maus tratos. Já tem cada vez um número maior de publicações. Eu vi isso no Congresso do Rio de Janeiro, uma aula de cólica também, mostrando que já tem várias publicações, descrições de maus tratos dos lactentes por conta de um choro inconsolável, né? Então, cabe a nós aí tentar diagnosticar e prevenir isso o mais rápido possível, né? Bom, essa revisão aqui, eles utilizaram as bases de dados mais conhecidas durante um período de 10 anos entre das publicações. Eles separaram mais de 2.000 abstracts, depois eles separaram em torno de 470 o texto completo, né? Eles utilizaram como critérios de inclusão aqui revisões sistemáticas, né? Trials randomizados e revisões sistemáticas em lactentes menores de 6 meses, que tem como desfecho tanto a desfechos para a criança quanto desfechos para os seus pais. E os artigos que utilizaram algum tipo de intervenção, eles só selecionaram aqueles que tiveram pelo menos 20 crianças no grupo de intervenção, né? E esse foi o molde, esse foi o fluxograma da metodologia que eles utilizaram. Então, como resultados, né? Um dos resultados foi a avaliação educacional. Então, eles fizeram um dos estudos de intervenção, eles deram para as famílias aleatoriamente. Então, aqui tem famílias com crianças com cólica e crianças sem cólica, né? Controle. E eles ofereceram um livro educacional e um DVD de 23 minutos, né? E para o grupo de intervenção, eles liberaram um telefone para consultoria e para dúvidas e para emergências, entre aspas, e uma terapia de grupo 1h30 semanal, né? E eles viram que não mudou o comportamento das crianças, né? O grupo que foi, que teve a intervenção, mesmo que assistiram, que leram o livro, que assistiram o DVD, que tiveram essa intervenção pelo telefone, pelas consultorias, a criança não mudou o seu comportamento, mas gerou menos mães depressivas, ansiosas, nessa escala de depressão de Edimburgo. Aí eles viram que as mães se acalmaram por conta dessas intervenções, né? Que talvez seja aí o maior desfecho para nós, né? Os probióticos, né, são bem conhecidos já tem, desde acho que os últimos 2 ESPGAN já falaram do uso do probiótico na cólica do lactente, né? Então aqui eles utilizaram alguns estudos para prevenção e outros para tratamento. Eu dividi aqui para ficar mais didático, né? Então 2 estudos italianos aqui, duplo cego, para prevenção. Os 2 estudos tiveram desfechos razoáveis para o uso do probiótico na prevenção, mas um deles, a metodologia foi muito questionada, o cego deles foi muito questionado, né? E o que teve um desfecho positivo, a positividade, entre aspas, do desfecho foi muito baixa, foi muito razoável. Então, são resultados questionáveis, né? Esse outro estudo aqui, utilizando cepas combinadas, a gente sabe que dentro das nossas evidências mais atuais aí, cepas combinadas, a gente ainda não encontrou espaço para essas cepas combinadas em detrimento às cepas individuais, né? E nesse estudo aqui, para prevenção com as cepas combinadas, os resultados do grupo controle foi idêntico ao grupo que foi feito a intervenção. Então, não teve bons desfechos, né? Esse outro estudo aqui, uma meta-análise de 6 trials randomizados, todos eles europeus e um australiano, utilizando o probiótico Reuteri para tratamento em recém-nascidos e lactentes em aleitamento materno exclusivo, percebeu que no dia 21, né, no D21, o uso do probiótico foi capaz de reduzir o choro, o tempo de choro por dia, mais ou menos 50 minutos, 1 hora, que a gente brinca que para muitas mães isso já é extremamente efetivo, né? Pode parecer pouco, mas para muitas mães isso é extremamente efetivo. Mas o maior estudo deles, né, a maior meta-análise de todas essas 6 aqui, que foi a australiana, não mostrou efeito. As outras 5 foram boas, mas a maior de todas, entre aspas, não teve um efeito positivo, né? Esse estudo iraniano aí também duplo cego, com 6 cepas combinadas associado ao FOS,
para tratamento, mostrou que no D7, no sétimo dia, o Reutério foi capaz de reduzir a quantidade de choro por dia também, né? E nas grandes revisões, né, nas grandes publicações, a gente já tem, baseado nesses trials randomizados aí, já tem uma orientação positiva para usar o Reutério DSM como intervenção, né, como tratamento. E aqui na discussão do artigo ele trouxe outros artigos para comparar, né, duas meta-análises avaliando o tratamento. Eles avaliaram que o efeito foi menor naqueles pacientes que eram alimentados com fórmula infantil e que era totalmente dependente da microbiota. Então, os efeitos do Reutério não são intercambiáveis entre as crianças, né? Que, claro, a gente sabe disso, que primeiro precisa fazer um levantamento de como é a microbiota, qual é a disbiose envolvida, para que a gente ache o melhor probiótico para aquele caso específico, né? Então, como o conhecimento da microbiota vem avançando, esses efeitos acabam sendo não intercambiáveis. Não dá para usar a mesma cepa para colocar todo mundo no mesmo bolo, né? E esse outro estudo aqui também, que foi comparativo, né, na discussão do trabalho, como prevenção, não mostrou nenhum efeito, né? E, por fim, de probiótico, eu trouxe esse estudo aqui, que é o estudo goiano, né? O Paulo Sucasas é um infectoped aqui, doutor, chefe da pós-graduação, junto com a doutora Melissa Torrino, e a Marise Toffoli, que é a nossa colega gastropédia aqui. Eles publicaram esse artigo recente no mesmo periódico, né? Uma meta-análise usando probióticos e simbióticos para o tratamento da cólica infantil. Eles utilizaram várias bases de dados, mas uma revisão de muitos anos, aí, desde a década de 50. Eu estava vendo que o começo da década de 50, ali até a década de 80, são poucas publicações, porque o conhecimento era incipiente ainda, mas depois houve um boom de publicação aí de probióticos, né? Eles utilizaram cerca de 15 probióticos nessa revisão, mas a maioria o Lactobacillus reuteri e o BB12, né? Também velho conhecido. Eles viram que, no geral, eles foram suficientes para reduzir o choro, a quantidade de choro por dia também, com um nível de significância estatística boa, e foi mais eficaz naqueles lactentes que eram amamentados ao seio exclusivamente e que utilizaram o Reutério, né? O DSM é a cepa mais conhecida, né? Então, isso vem ao encontro do que a gente colocou aqui, da gente está discutindo na nossa revisão. Bom, outras variáveis, dieta materna, né? Esse estudo francês aqui, um duplo cego, utilizando bebês em forma infantil com probióticos, né? A gente não tem aqui no Brasil forma infantil com probióticos, e uma dieta materna com redução de proteínas e fibras, bem orientada pelos nutricionistas. Eles viram que não teve efeito essa dieta materna aí na melhora da cólica do lactente, né? O artigo discute também que uma possibilidade de eliminar o leite de vaca da dieta materna para melhorar a cólica infantil. Já é um velho conhecido também, esse comportamento aí, né? Mas eles não encontraram nenhum trial randomizado que seja robusto para corroborar essa intervenção, né? Mas que, claro, deve ser feito um diagnóstico diferencial com a PLV. A gente sabe que muitos bebês lactentes com a PLV têm sintomas muito parecidos, né? As cólicas do lactente, né? Com algumas particularidades. Então, sempre esse diagnóstico diferencial deve ser feito, mas não tirar o leite de vaca da dieta materna como uma intervenção para cólica do lactente, né? Mas sempre pensando no diagnóstico diferencial dessas duas entidades. Em relação à melhora da dor, várias revisões com medicações, antiespasmódicos, ervas, enfim, a gente já conhece muito bem. 3 estudos com simeticono, os maiores, não demonstraram nenhum efeito benéfico no tratamento ou na melhora da dor. Sacarose, ervas, né, fitoterápicos, o simetrópio, que é uma medicação que eu particularmente não conhecia, os americanos usam muito lá, que é um derivado da escopolamina, um antiespasmódico que pode ser utilizado em lactentes jovens. Enfim, todos eles não demonstraram nenhum efeito benéfico na melhora da dor. E tem um trial aqui que tem uma eficácia moderada com o uso dessa dicicloverina. Também era uma medicação que eu não conhecia, um antiespasmódico, muito utilizado em adultos anteriormente, mas que foi retirado do mercado americano na década de 90. Ele tem muito efeito colateral, os efeitos colaterais suplantam, né, são maiores do que os efeitos benéficos, mesmo para a síndrome do intestino irritável, quiçá para a cólica do lactente, né? Então não tem nenhuma evidência positiva.
Por fim, se não me engano, acupuntura, esses 4 estudos aqui, misturando tratamento e prevenção, 3 estudos com um tal do microagulhamento, que eles chamam aqui, né? E um estudo para tratamento, esses 3 estudos, e um estudo para prevenção, né? E todos eles demonstraram que o resultado com o grupo controle foi idêntico ao resultado com o grupo da intervenção. E algumas crianças, algumas mães, na verdade, né, queixaram que as crianças tinham muita dor durante as sessões. A gente sabe que a acupuntura pode ter esse efeito colateral aí, apesar de já estar bem estabelecida para algumas entidades, né, mas aqui isso foi um desfecho relevante, né. Aí esse outro estudo aqui norueguês, um trial cego aqui, que fez acupuntura em regiões abaixo da patela, não mostrou nenhum efeito benéfico para o tratamento da cólica do lactente, né? As limitações desse estudo, né, e eu acho que essa limitação é relevante, eles pararam em 2017, né, foi publicado em 2020, e de 2017 para 2023, a gente está no quente, no auge aí dos probióticos e da microbiota. Então, 3, 4, 5 anos aí de publicações novas já muda muita conduta, né? A gente sabe muito bem disso. Cada ano, cada novidade aparece aí em relação aos probióticos, né? E tudo que a gente vai falar de probióticos e medicações, aqui entrou também fitoterápicos, outras medicações antiespasmódicas, enfim, e os probióticos, né, a gente sabe que é relevante citar esses vieses econômicos. Muitos desses trials randomizados, muitas revisões são patrocinadas pelos laboratórios aí que vendem os probióticos, né, cepas combinadas, cepas isoladas. Então, nos nossos desafios aí quando a gente fala de probiótico é tentar tirar o máximo possível desses vieses econômicos aí, né? E como um presente futuro aí é fazer intervenção em lactentes em forma infantil em aleitamento materno exclusivo. A maioria deles são feitos em aleitamento materno exclusivo, mas tentar fazer isso também em lactentes que estão amamentados utilizando fórmula infantil, né? Tentar, mais uma vez, probióticos para prevenção. A gente sabe que hoje eles estão relativamente bem estabelecidos para tratamento, mas para prevenção ainda não, né? Uma outra coisa interessante aqui é que está bem descrito na literatura que o choro e irritabilidade vai passar. Então, em 10 a 12 semanas de vida, menos de 1% ainda persistem com esse choro inconsolável, com essa irritabilidade. Então, o nosso objetivo aqui, talvez, a gente tenha que mudar o foco, né? O foco não é prevenir, talvez não seja prevenir, nem tratar. O foco é evitar as complicações, é tentar aliviar o máximo de sintoma possível enquanto o tempo passa, porque a gente sabe que fisiologicamente, né, biologicamente não tem repercussão negativa para o recém-nascido e para o lactente, mas as complicações que são perigosas. Então, é essas que a gente tem que tentar prevenir. Então, talvez o nosso foco aí, futuramente, mude um pouquinho de tratamento para prevenir complicações, né? Então, bom, era isso que esse artigo de revisão tem para a gente. Fique por dentro das últimas novidades e descobertas em gastroenterologia, hepatologia e nutrição pediátrica no nosso canal do YouTube e também presente nas principais plataformas de podcast.